Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Oxalá ouvisseis hoje sua voz, não fecheis os vossos corações. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico elevou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem daí poderia atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, hoje o Evangelho nos apresenta a parábola do rico e do pobre, porém não fala que o rico negava esmolas a Lázaro. Talvez até ignorasse a presença dele junto de sua casa. Fechado como estava em seu bem-estar, que não lhe permitia perceber problemas alheios, como às vezes dizem, cada um por si e Deus por todos. Jesus quer chamar a atenção não para a necessidade de amarmos ao próximo, mas para a importância das situações. Uma situação de poder e prazeres
pode insensibilizar a mente, tornando-a insensível às necessidades dos outros. Pode fechar a porta do céu, tirando a fome da vida eterna. Se já se julga satisfeito com seus bens. Ao contrário, uma situação de penúria entretém a fome e a sede de algo maior, a vida eterna. A riqueza honesta não é má nem condenável, assim como a pobreza não é garantia de salvação. Mas ambos suscitam atitudes éticas que podem facilitar ou dificultar a procura de Deus. É para isto que Jesus quer despertar os cristãos nesta parábola. A situação cômoda em que se acham os ricos pode diminuir seu zelo pelas necessidades dos pobres e excluídos da nossa sociedade. Jesus acha os pobres, os que têm fome, sede e choram, de bem-aventurados, não por causa da pobreza como tal, mas por causa da atitude ética da fé e do amor ao próximo que essa pobreza preserva ou suscita, e chama os ricos de infelizes, não por causa da riqueza como tal, mas porque a riqueza pode fazer murchar a fé e o senso da vida futura. O rico morreu sem fome física nem espiritual. Nada mais espera na outra vida, satisfeito que estava em seu bem-estar. Lázaro, que teve fome física e doenças, tinha fome de uma realidade melhor do que a vida terrestre. No além, a fome material e espiritual de Lázaro era saciada, ao passo que no rico ela não existia. Alguém pode ser rico e ter um coração de pobre, cultivando o desapego, a humildade, a caridade, como alguém pode ser pobre, mas ter um coração de rico, sem caridade nem humildade. Lázaro, pobre na terra, e Abraão, rico na terra, tiveram a mesma sorte final, porque ambos, em circunstâncias diferentes, tiveram o mesmo amor a Deus e o mesmo desprendimento dos bens terrenos. A parábola nos lembra que o céu e o inferno começam no nosso dia a dia. Não nos faltam os fatos, acontecimentos, coisas em cada dia que são objetos de santificação. A fé descobre neles os sinais de Deus a respeito do sentido desta vida. Nós não vivemos de milagres, mas do dia a dia. É nele que devemos encontrar a vida de santificação. Muitos procuram sinais e milagres e dizem que, se Deus se fizesse mais sensível, os desse um sinal, seria mais fervoroso. Isto é, pura ilusão, meu irmão e minha irmã. Quem não tem fé nos dons cotidianos de Deus encontrará razões falsas para não reconhecer os milagres dele. Abraão responde ao rico que quem não tem o hábito da fé viva rejeitará mesmo os sinais mais significativos. Na verdade, Lázaro, irmão de Marta e Maria, e o próprio Jesus
haviam de ressuscitar dentre os mortos e aparecer aos judeus. Mas nem assim estes se deixaram convencer. Abraão diz: existia entre o céu e o inferno um grande abismo, e este indica que é só na vida terrestre que podemos nos converter. O tempo da conversão é hoje e agora. A morte nos estabelece em nossa condição definitiva, ou o céu para sempre, ou o inferno para sempre. Esta parábola nos leva a concluir que quando eu e tu deixarmos este mundo, receberemos uma sentença. Seja que Lázaro foi levado ao seio de Abraão e o rico aos tormentos do inferno. Isto pressupõe uma sentença de Deus logo após a minha e a tua morte. E ela é definitiva, pois o mal não pode passar para o lugar do justo, e nem vice-versa. Eu já fiz a minha opção. Quero ir para o seio de Abraão. E tu, para onde queres ir? Pense nisso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.